Boa noite. Este vídeo é dedicado à classe gramatical dos numerais na língua latina. Ele consistirá na apresentação dos diversos tipos de numerais, fazendo breves referências à declinação de cada tipo e ao uso de cada tipo. Numerais são expressões utilizadas para indicar a quantidade de elementos de um conjunto e ou organizar elementos ou conjuntos de elementos em uma lista ordenada, em uma sequência. Há diversos tipos de numerais. Comecemos pelos numerais cardinais. Os numerais cardinais são os mais conhecidos, 1, 2, 3, 4. Numerais cardinais aplicam-se a conjuntos de elementos, por exemplo, 3 elefantes, indicando o número de elementos, isto é, a cardinalidade de cada conjunto, e desse modo organizando esses conjuntos em uma sequência, em que conjuntos contíguos diferem entre si apenas pelo fato de possuírem mais um ou menos um elemento. Os numerais cardinais respondem à pergunta quantos, qual a quantidade de um tipo de elemento, em latim, quot. Então as respostas seriam 1, 2, 3, etc. A noção de quantidade é expressa também por alguns pronomes indefinidos. Alguns pronomes indefinidos, além de indeterminarem a referência, exprimem uma quantidade também, de certo modo, indeterminada. Essa quantidade indeterminada, expressa pelos pronomes indefinidos, varia, dependendo do pronome, de nenhum até todos. Vejamos alguns exemplos. Nullae leges, nenhuma lei. Pauci amici, poucos amigos. Non nullae civitates, algumas cidades. Multi homines, muitos homens. Multum temporis, muito tempo. Omnes homines, todos os homens. Então, esses pronomes indefinidos exprimem alguma quantidade também indeterminada, sendo que essa quantidade vai de nada até tudo. Os numerais cardinais determinam a quantidade de objetos, ainda que não determinem a referência desses objetos. Isto é, eles não identificam exatamente os indivíduos. Vamos ver um exemplo. Se eu disser em latim, partiu com 3 legiões, profectus est, partiu cum tribus legionibus, partiu com 3 tribos, legiões legionibus. Eu sei exatamente o número de legiões, mas eu não sei quais são os indivíduos, quais são as legiões. Então, os numerais cardinais, eles determinam a quantidade. Embora, pelo mero uso dos numerais cardinais, nós não sejamos capazes de determinar quais são os indivíduos que formam essa quantidade. Os numerais cardinais declinam-se de 1 a 3 e depois declinam-se às centenas a partir de 200. Nós temos aqui nesse quadro os numerais cardinais. Na coluna azul, as unidades, na coluna amarela, as dezenas e na coluna verde, as centenas. Vejamos as unidades. Unus, duo, tres. Unus, duo e 3 declinam. A partir daí,
eles não mais declinam. Quatuor, quinque, sex, septem, octo, novem. Então essas são as unidades de 1 a 9. As dezenas de 10 a 90. Decem, viginti, triginta, quadraginta, etc. E as centenas, centum, ducenti. A partir de ducenti, voltamos a declinar as centenas dos numerais cardinais. Na língua portuguesa, variam em gênero os cardinais 1 e 2, 1, uma, 2, duas, daí para frente não variam em gênero e voltam a variar em gênero a partir de 200, 200, 200, 300, 300, até 900, 900, 900. Os números cardinais de 21 a 99 podem ser ditos de duas maneiras. Eu posso dizer a dezena e depois a unidade, ou eu posso dizer a unidade, usar a conjunção et e depois dizer a dezena. Vejamos um exemplo. O número 25. Eu posso dizer viginti quinque, dezena e unidade, 25, ou posso dizer quinque et viginti, unidade e dezena, 5 e 20. Mille, é um adjetivo indeclinável. Se eu usar no nominativo, seria mille homines, 1000 homens. Eu posso usar também, ainda que esse uso seja muito raro, um genitivo partitivo depois de mille, mille hominum. Mas retomando, tomemos um exemplo com o nominativo, mille homines. Mille não se altera e eu uso homines no nominativo. Evidentemente que nominativo plural. Agora o ablativo. Mille militibus, com 1000 soldados. Mille não se altera e eu uso o substantivo milles no ablativo. Evidentemente que no ablativo plural. Milha, que é o plural de mille, eu uso para dizer 2000, 3000, 4000. Então, milha é um substantivo de terceira declinação. Declina como um substantivo de terceira declinação. O genitivo de milha é milium. O dativo e ablativo, milibus. O substantivo que se segue a milha ficará, então, no genitivo. Se eu quiser dizer, então, 2000 soldados, eu diria duo milia militum. 2000 de soldados, ou 2 milhares de soldados. Se eu quiser dizer com 3.000 cavaleiros, eu vou declinar milha, com tribus milibus equitum. Tribus milibus fica no ablativo, por causa da preposição cum. Equitum fica no genitivo. Cum tribus milibus equitum, com 3.000 cavaleiros. A declinação de unus, duo, tres. Vamos ver unus. Nominativo, unus, una, unum. Acusativo, unum, unam, unum. Genitivo, unius para os 3 gêneros. Dativo, uni para os 3 gêneros. Ablativo, uno, una, uno. Número 2.
Nominativo: duo, duai, duo. Acusativo: o masculino tem duas possibilidades. Pode ser duos ou duo. Feminino: duas. Neutro: duo. Genitivo: duorum, duarum, duorum. Dativo: duobus, duabus, duobus. E ablativo: duobus, duabus, duobus. Número 3. Nominativo: para o masculino e feminino, tres. Para o neutro, tria. Acusativo: para o masculino e feminino, tres. Neutro, tria. Genitivo: trium, para os três gêneros. Dativo e ablativo: tribus, para os três gêneros. Unus pode ser usado no plural. Primeiro, no sentido de sozinho. Depois, na expressão uns e outros, uni, alteri. E também com substantivos que só são usados no plural. Por exemplo, unae nuptiae. Umas núpcias. Umas, numeral. Una castra. Um acampamento. Passemos agora ao segundo tipo de numeral, os numerais ordinais. Os numerais ordinais aplicam-se a elementos que se encontram em uma sequência, em uma lista ordenada, e identificam a posição desses elementos no interior dessa sequência. Por exemplo, se eu disser o 20º dia do ano, ano é uma sequência de dias, e 20º indica a posição no interior dessa sequência. Então, o numeral ordinal 20º serve para indicar no interior de uma sequência qual é a posição de um dado elemento. A pergunta a que respondem os ordinais é: qual a posição? Em latim, quotus. A resposta seria primeiro, segundo, terceiro, etc. Nesse quadro, nós vemos os vários numerais ordinais, as unidades, as dezenas e as centenas, e nós observamos que os numerais ordinais declinam-se como adjetivos de segunda, primeira e segunda declinações. Vejamos as unidades. Primus, primeiro, declina-se primus, prima, primum. Secundus, segundo, tertius, terceiro, quartus, quarto, e assim por diante. Quintus, sextus, séptimos, octavos, nonos. E depois as dezenas, décimos, vigésimos, etc. Então, nesse quadro, nós temos os diferentes numerais ordinais. Duas observações importantes sobre os ordinais. Primeiro, se eu só tiver dois elementos na minha série, eu vou chamar o primeiro não de primus, mas de prior. Eu vou usar não o superlativo, mas o comparativo. E o segundo, eu vou chamar não de secundus, mas de alter. Segunda observação: se se tratar de uma enumeração cujos membros já foram mencionados, eu já conheço os membros dessa enumeração, eu vou me referir ao primeiro como unus e não como primus. E eu vou me referir ao segundo como alter e não como secundus. Os demais continuam sendo os ordinais normais, tertius, quartus, etc.
Agora, uma observação sobre a notação dos numerais cardinais e também dos ordinais. Os romanos, eles adotaram e modificaram o sistema etrusco de notação. A notação organizava-se pelo agrupamento de 5 e de 10 elementos. Tomava-se um símbolo e adicionava-se esse símbolo um a um até chegar ao quinto. Mudava-se então o símbolo de modo que nós nunca tínhamos uma série de 5 símbolos iguais. Usava-se o I, esse traço vertical, para as unidades. Então nós teríamos um traço para 1, 2 traços para 2, 3 traços para 3, 4 traços para 4, e quando nós chegávamos no 5, nós mudávamos o símbolo. Nós teríamos então um V para 5 unidades. O V correspondia a 5 unidades, como se fossem 5 Is agrupados em um único símbolo. Depois, continuava-se. Usava-se o V, que correspondia a 5 tracinhos, seguido de mais um tracinho, para indicar 6, seguido de 2 tracinhos, para indicar 7, de 3, para indicar 8, de 4, para indicar 9, e quando chegavam ao 10, usavam o X. O X representa 10 tracinhos. O mesmo procedimento que valeu para as unidades vai valer para as dezenas. Usam-se 1x para 10, 2x para 20, 3 para 30, 4 para 40, e quando se chega no 50, muda-se a letra, usa-se um L. Em seguida, L seguido de X para 60, L seguido de 2x para 70, de 3x para 80, de 4x para 90, e quando se chega a 100, muda-se a letra. Para as centenas, valerá o mesmo procedimento. C significa 100, 2C, 200, 3, 300, 4, 400, e para o 500 usa-se um D. Para 600, D seguido de C, 700, D seguido de 2C, até 1000. E para 1000 usa-se o M. Vamos ver melhor como isso funcionava. Então, no caso das unidades, eu começava pelo I maiúsculo para o 1, 2 símbolos para o 2, 3 símbolos para o 3, 4 símbolos para o 4, e quando se chegava ao quinto símbolo, não se escreviam 5I, mas mudava-se o símbolo de I para V. E daí continuava-se. V com 1 unidade, 6, V com 2 unidades, 7, V com 3 unidades, 8, V com 4 unidades, 9. Ao se chegar ao 10, mudava-se o símbolo, X. E daí continuava-se. X com 1 unidade, 11, e assim por diante. No 15, eu mudava o símbolo para V, continuava X, V, I, 2I, 3I, até chegar ao 20, em que eu repetia a dezena. Então, no caso das dezenas, eu teria X para a primeira dezena, 2x para a segunda, 3x, 4x. Quando eu chegava na quinta dezena, eu mudava o símbolo para L. Daí voltava-se
sexta dezena, LX, sétima, L2X. Quando eu chegava no 100, na primeira centena, eu mudava o símbolo. E assim por diante. O 4, ele podia ser grafado com 4I ou IV, 5 subtraído de 1. O 9 com V e 4I ou com IX, 10 subtraído de 1. E assim por diante. Essa notação não era usada apenas para cardinais, mas também para ordinais. Por exemplo, ante diem quintum decimum, antes do dia 15º. Eu escreveria AD ante diem e escrevo o ordinal nessa notação. Vejamos o terceiro tipo de numeral. São os advérbios numéricos. Eles indicam quantas vezes algo ocorre e respondem à pergunta quantas vezes, em latim, quotiens. Então, uma vez em latim seria semel, 2 vezes bis, 3 vezes ter, 4 vezes quater, depois quinquies, sexies, septies, octies, noies, decies, etc. Além desses 3 principais tipos de numerais, os cardinais, os ordinais e os advérbios numerais, há outros tipos de uso mais restrito. Há os numerais multiplicativos, que são formados a partir do sufixo plex. Eles indicam, tomando-se um elemento, quantas vezes se considera em relação a esse elemento que é tomado. Então, em latim, simplex, simples, duplex, duplo, triplex, triplo e assim por diante. Esse tipo de numeral multiplicativo não existe para todos os números. Por exemplo, para 8, a forma desse numeral não é atestada. Também para 9, não é atestada. Um outro numeral com um sentido muito próximo ao do multiplicativo é o numeral proporcional. Nós traduziremos os numerais proporcionais para o português do mesmo modo que traduzimos os multiplicativos. Apenas um número muito restrito de numerais proporcionais é atestado. Simplos, simples, duplos, duplo, triplos, triplo, quádruplos, quádruplo, septuplus, sétuplo, octuplus, octuplo. Apenas esses numerais proporcionais são atestados. Enfim, aos numerais distributivos. Esses numerais respondem à pergunta: quantos a cada vez ou quantos para cada um? Em latim, quateni. Os numerais distributivos são adjetivos e só ocorrem no plural. Um para cada ou um a cada vez, singuli. 2 para cada ou 2 a cada vez, bini. 3 para cada ou 3 a cada vez, terni ou trini. E assim por diante, quaterni, quini, seni, etc. Os numerais distributivos são usados apenas no plural, como já se disse,
E eles são usados como distributivos próprios, por exemplo, bini consules, 2 cônsules a cada vez ou para cada ano, mas eles são usados também para substituir o cardinal no caso de substantivos que só se usam no plural, os substantivos que são chamados pluralia tantum. Por exemplo, literae, significando carta, só é usado no plural. Então, se eu quiser dizer 2 cartas, eu digo binae literae. Se eu dissesse duae literae, eu estaria dizendo não 2 cartas, mas 2 letras. Então, a expressão binae literae significa 2 cartas e é sinônimo de duae epistolae. O distributivo para 3 possui 2 formas, terni ou trini. Apenas trini é usado com substantivos que só ocorrem no plural. Vamos ver alguns exemplos de uso do distributivo. A expressão singula singulis. Cada coisa é um neutro plural para cada um. Ou seja, a cada um, singulis, uma parte. Um outro exemplo. Germanis singulis uxoribus contentes sunt. Os germanos, germani, contentes sunt, estão contentes, singulis uxoribus, com uma mulher para cada um, para cada germano. Ex singulis familiis singulos eligere. Escolher um singulos de cada família, ex singulis familiis. Mais um exemplo. Singulis singulorum deorum sacerdotes. Singuli sacerdotes, sacerdotes individuais ou cada sacerdote. Singulorum deorum, de cada deus, de deuses individuais, ou seja, um sacerdote para cada deus. Mais um exemplo. Romae quatanis bini consules creabantur. Em Roma, a cada ano, quatanis, 2 cônsules eram criados, 2 cônsules a cada vez para cada ano. Mais um exemplo. Caesar 2 fossas qui nos pedes altas duxit. César construiu 2 fossas altas de 5 pés cada uma. Mais um exemplo. Denarii denos asses aeris valent. Os denários, denarii, valem, denos asses aeris, 10 asses de bronze, ou seja, 10 asses de bronze para cada denário. Mais um exemplo. Ariovistus et Caesar denos equites aduxerunt. Ariovisto e César conduziram aduxerunt denos equites, 10 cavaleiros, mas 10 cavaleiros para cada. Mais um exemplo. Agris septena iugera plebe divisa sunt. 7 hectares de campo foram divididos divisa sunt para cada pessoa da plebe. Esse cada pessoa está no septena. O distributivo é usado em multiplicações com os advérbios numéricos
bis bina sunt quatuor, bis duas vezes, bina dois, sunt quatuor são quatro, ter septenis diebus, em 3 vezes 7 dias. Em grego, ao contrário do latim, não há números distributivos. Para se indicar essa noção de distributividade, usam-se em grego as preposições aná, eis, katá, seguidas do acusativo do número cardinal. Então, com isso, nós terminamos essa breve apresentação dos numerais em latim. Os numerais em latim não são tão relevantes para a leitura de textos clássicos. Nesse sentido, esse vídeo foi bem resumido, apresentando basicamente os tipos de numerais e, em linhas gerais, a sua declinação.